Hoje vamos a mais um tema que está sempre à baila, sempre em discussão. Desta vez, guarda e suas complexidades. O Dr. Jussier vai mediar essa discussão e vai trazer, com certeza, enriquecimento para todos nós. Dr. Jussier, por favor. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu dou início aí a essa live que nós pensamos, né? Mais uma live que nós construímos através do NAPS, da Casa da Justiça. Essas lives foram pensadas como forma de passar informação para a população, manter o pessoal que trabalha na Casa da Justiça engajado nesse período em que as atividades de atendimento na casa foram suspensas temporariamente, né? E para que o pessoal permanecesse engajado com as nossas atividades de dar assistência jurídica para as pessoas carentes. Então, a gente pensou em escolher alguns temas relacionados às atividades que são prestadas pela Casa da Justiça e o que normalmente são atendimentos a pessoas carentes em casos relacionados de direito de família. Então, já houve live relacionada à violência doméstica, live relacionada a divórcio consensual, outro relacionado à alienação parental, e dessa vez o tema escolhido foi a guarda e suas complexidades, né? Guarda de filhos. Possivelmente em ocasiões especiais, essa guarda também atinge outros menores que não exatamente filhos, mas netos ou sobrinhos, ou pessoas que não têm parentesco. Mas, em geral, são guarda de filhos. E eu pensei em convidar, né, eu convidei a doutora Adriana para participar, uma pessoa que faz parte da Casa da Justiça, através da associação da ADFAS, e também convidei a minha colega doutora Daniela Simonetti, que é juíza de uma vara de família, né, que lida diariamente com casos dessa natureza, tem já uma larga experiência e também pode acrescentar bastante em relação a esse debate no tema, certo? Então, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona a sistemática. Eu faço uma apresentação da primeira expositora e passo a palavra para ela por 20 minutos. Em seguida, eu vou fazer a apresentação da segunda expositora e após, aí passo a palavra para ela e ela vai e fala à vontade por 20 minutos a respeito do tema, suas impressões, seus questionamentos, né, as dificuldades que encontra no dia a dia quando lida com as questões relacionadas à guarda de menores. E após esse tempo, aí eu vou abrir, obviamente, para perguntas, comentários e avaliações aí das pessoas que estiverem aqui na sala, certo? Bom, então eu vou falar aqui um pouco, apresentar a expositora, a doutora Adriana, certo? A doutora Adriana Ribeiro Martins é advogada, tem 4 anos de experiência como advogada da ativa pela OAB, a Carne, e na Casa da Justiça e Cidadania. Também já trabalha conosco lá na Casa da Justiça há algum tempo. É formada pela Faculdade da Amazônia Ocidental, da cidade de Rio Branco, no Acre, no ano 2014. E é advogada também atuante no direito de família. Eu vou passar a palavra para a doutora Adriana. E, doutora, está com a palavra, fique à vontade de fazer suas colocações e expor suas ideias aí por 20 minutos. Obrigada, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com 2 juízes, né, de grande conhecimento, um conhecimento bem maior provavelmente que o meu, e assim, eu vou aprender muito com vocês essa tarde também. E obrigada a todos que estão presentes aqui nos prestigiando, já vou logo agradecendo.
Bom, eu sou advogada da área de família, pretendo me especializar cada vez mais na área de família porque eu gosto muito da área de família, eu me identifiquei com as leis, eu me identifiquei com as pessoas e com os seus problemas. Hoje eu estou na Casa da Justiça e Cidadania, junto com a ADEFAS, que é a Associação do Direito de Família e das Sucessões. A ADEFAS, ela tem atuação direta na área de família. A nossa atuação da ADEFAS é junto ao Conselho Nacional de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, participamos como amigos cures, e dentro do Congresso Nacional, auxiliando nos projetos de leis relacionados ao direito de família. A ADEFAS, a qual eu represento hoje na Casa da Justiça e Cidadania como advogada, ela tem como presidente nacional a doutora Regina Beatriz Tavares, né, qual tenho muito respeito, e hoje a ADEFAS chegou aqui no Rio Grande do Norte, assim como em quase todos os estados do Brasil, e internacionalmente também. E aqui em Natal, eu conheci a ADEFAS através da doutora Graziele, né, amiga minha, doutor José também a conhece bem, doutora Graziele. E tenho a honra hoje de participar da Casa da Justiça também, do qual faz parte esse projeto maravilhoso do TJ, né, só parcerias grandes aí, e que tem crescido muito, vai crescer muito mais. A pandemia veio para tentar nos dar uma rasteira, mas não conseguiu, porque os atendimentos cessaram, mas nós continuamos tentando atender, de certa forma, a população, né, como diz o doutor Jussier, bendito aí, a população mais carente, atender de que forma? Levando algum conhecimento, levando algum entendimento, né, da área jurídica, alguma situação que eles estejam passando, né, através dessas lives, eles entenderem a situação deles. Hoje o tema, eu e o doutor Jussier, a gente discutiu e a gente falou que, assim, parece um tema batido, né, guarda, pô, tema já tão usado, tão falado, né, mas para quem é acadêmico de direito, para quem é advogado, para o juiz, parece um tema batido mesmo a questão da guarda. Mas para as pessoas comuns, as pessoas leigas, as pessoas que não estão, que não têm conhecimento jurídico, que não estão na área de direito, não é um tema batido. Principalmente as pessoas com baixo nível de escolaridade, que às vezes a gente atende, por exemplo, na Casa da Justiça, nós temos pessoas com um grau de escolaridade, às vezes, mal primeiro ano ou segundo ano incompleto. Então, assim, é interessante sempre explicar essa situação da guarda, porque é uma vivência diária das pessoas. Todo mundo tem filhos, todo mundo um dia se divorcia, mesmo não se divorciando, pode-se ter uma união estável, pode ter... Enfim, tem que saber os seus direitos e deveres como pai, como mãe. Então, sempre convém discutir a questão da guarda. No Brasil, hoje, a guarda, eu não vou me ater muito às leis, eu vou falar de forma geral. A guarda, são regularizadas duas formas de guarda, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Hoje, com a nova lei sobre guarda compartilhada, a Lei 13.058 de 2014, a guarda compartilhada se tornou uma regra, né? Ela é uma regra, não é mais uma exceção. Eu lembro quando eu comecei a atuar em direito, uns 6 anos atrás, a gente nem discutia a guarda compartilhada, a gente já ia logo na guarda unilateral, os filhos ficavam com a mãe e pronto, ali já discutia-se as visitas, etc. e tal. Hoje em dia existe a guarda compartilhada, instituída por lei, que deve ser uma regra. Hoje a exceção deve ser a guarda unilateral. E como, antes de levar assim, bem ao cerne do nosso tema, que é a complexidade da guarda, eu quero só dar uma pincelada do que é a guarda compartilhada e vou levar ao que eu estou notando lá de um problema sério que nós estamos vivendo lá nesse atendimento que eu percebo, não só lá na Casa da Justiça e Cidadania, mas também na área privada, atuando como uma advogada privada com os meus clientes privados. A guarda compartilhada. Pois bem, a guarda compartilhada é um regime do qual as obrigações e as responsabilidades para com a criança, para com os filhos menores, é de ambos. Há uma corresponsabilidade. E não se fala na palavra visita, se fala na palavra convivência. Os pais juntos devem ter uma convivência com a criança.
A guarda compartilhada, a responsabilidade, na guarda compartilhada, a responsabilidade é de ambos, pai e mãe. Existe uma corresponsabilidade total sobre a administração da vida da criança, né? Sobre a educação dessa criança, sobre a questão de religião, de onde estudar, sobre toda a questão que envolve a vida da criança, do menor, é responsabilidade do pai e da mãe na guarda compartilhada. E não se pode falar na palavra visita, existe a palavra convivência entre pai e mãe. E essa convivência na guarda compartilhada deve procurar ser uma convivência equilibrada, né? E o que acontece? Eu mesma, como advogada, estou procurando, assim, realmente, eu faço muito acordo. Eu acredito que muitos advogados hoje estão procurando acordos na área de família. Eu faço muitos acordos extrajudiciais e tenho colocado a guarda compartilhada entre os pais. E quando a criança é menor, bem assim, menor assim, quis dizer assim, de pequena idade, 2, 3, 4 anos, mas que requer maiores cuidados, algumas até ainda amamentam, né, com as mães. Eu já peguei criança de 1 ano e meio ainda amamentando e tal, no peito da mãe. Eu coloco a guarda compartilhada como residência fixa, uma residência de maior tempo de convivência da criança, de viver da criança na casa da mãe, né, na casa da genitora. Mas eu procuro deixar bem claro que é a guarda compartilhada, né? Porque a guarda compartilhada, a responsabilidade é de ambos. O pai e a mãe têm que decidir juntos o que deve ser feito em relação à criança, em relação à educação, em relação ao ensino de religião, de tudo. Bom, eu estava lendo na doutrina também que a guarda compartilhada, como agora é uma regra, não é uma exceção, o que eu achei correto, é que, de certa forma, ela exige certas situações que têm que ser cabíveis. Aí a primeira coisa que os meus clientes perguntam é assim: doutora, mas você está querendo pôr guarda compartilhada aqui, porque a gente está tentando um acordo, mas se fosse um litígio, uma briga, eles não falam a palavra litígio, uma briga entre nós, seria guarda compartilhada? Muitas vezes a mãe pergunta isso, porque a mãe tem aquele sentimento meio de posse que eu percebo nas crianças, em relação às crianças. Eu falo, olha, não importa se há um litígio ou não, se é uma situação litigiosa ou não, ou um acordo no meio do divórcio. O que importa é que pode-se instituir a guarda compartilhada mesmo em meio a um litígio. Por quê? Porque o pai e a mãe, independente, aqui nós estamos falando de pai e mãe responsáveis por uma criança. Pai e mãe que amam essa criança e que ambos querem conviver e fazer parte da vida dessa criança. Nós não estamos falando entre aspas, do José ou Maria, do X ou do Y, que estão brigando por outros motivos, traição, algum problema no casamento, ou outros problemas de namoro que houve quando não houve um casamento, né? Nós estamos falando da questão da criança, do bem-estar da criança. Por isso que, inclusive, assim, a guarda compartilhada foi bem colocada e me lembra bem o princípio que vela pela dignidade da pessoa humana e do princípio principal, né, na guarda compartilhada, que é o bem-estar da criança, que a gente visa o tempo todo, né, o bem-estar da criança. A guarda compartilhada cai muito bem, assim, como uma luva nesse princípio. Por quê? Porque a criança, ela precisa do pai e da mãe. E é isso que eu tenho conversado muito com meus clientes. Porque muitos deles, quando a gente vai tratar da questão da guarda, já cai logo nessa questão aí, nessa situação complexa aí. Eles entendem que se eles estivessem no fim de um casamento, com litígio, com briga, não poderia ser instituída uma guarda compartilhada. E pode. A guarda compartilhada cai bem, que eu estou em falar com meus clientes, tanto numa situação litigiosa, como numa situação de acordo, né? Pode ser, ou às vezes, pode ser nem que nem tem um casamento, né, mas tem um pedido de pensão alimentícia. Quando a mãe vem pedir pensão alimentícia, eu falo, olha, tem direito à guarda, vamos estipular também a guarda e a guarda compartilhada. É aí que a mãe às vezes dá o pulo. Doutora, mas eu não quero a guarda compartilhada. Eu falei, não, você a priori, querida, não tem que querer, é lei. Há uma nova lei, aí eu falo para eles, eu nem cito a lei, só falo assim, existe uma lei nova de 2014, nova já tem 6 anos, né? Que
coloca que a guarda compartilhada tem que ser uma regra. Independente do que você tem, do problema que você tem com o genitor do seu filho, ele é o pai do seu filho, ou falo a mesma coisa para o homem também, ela é a mãe do seu filho, e a criança, que a visão nossa é a preocupação com a criança tem direito a ter acesso livre, né, um acesso direto com o pai e com a mãe. E com um tempo equilibrado, o mais equilibrado possível de tempo com o pai e com a mãe. Então, assim, esse é o primeiro problema que eu vejo. Muitas vezes a mãe quer a guarda da criança só para si, né? E outro problema que eu tenho notado, eu não sei se os senhores têm percebido isso, principalmente os advogados que estiverem nos assistindo na hora do atendimento, doutores, é o seguinte, a mãe chega falando assim, doutora, eu não quero que meu filho fique na casa do pai, porque a gente discute por causa disso, 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 e começa a falar coisas do pai que não, como é que eu vou falar, que não tem nada a ver com a situação do filho. Ela carrega para si, como é que fala assim, o sofrimento e a dor que ela teve do fim do relacionamento em relação ao pai, principalmente se o pai da criança atraiu ou a magoou muito, fez sofrer, ela carrega para si essa dor e leva em relação à criança. Ela começa a falar que não quer a criança com o pai o mínimo possível, porque, vou falar com as palavras, o pai não presta, o pai me traiu, o pai, sabe, ela confunde, ela vê, às vezes, é igual eu falo sempre para ela, olha, ele pode não ter sido um bom namorado, um bom marido, mas pode ser muito bem um bom pai. Aí eu tenho que ir conversando com essa mulher para ela não misturar os sentimentos que ela tem em relação ao ex-companheiro, ao ex-marido, ao ex-namorado, em relação do que ele pode ser como pai. Entendam? Eu tenho que explicar para ela que ela também não pode continuar falando do pai, literalmente falando mal, colocando assim, do pai para a criança. Aí ela falou assim, não, doutora, eu não falo mal, não, eu falo só isso, X, Y, fala, não vou entrar aqui nos detalhes, e fala absurdos lá. Eu falo, olha, não pode. Perto da criança, a senhora pode ter mágoas, pode ter sofrimento, pode procurar um terapeuta para desabafar os problemas que você teve dessa relação, pode desabafar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, longe da criança, mas não pode falar para a criança. Você não pode colocar os seus sentimentos, a sua vivência, a sua vida, a sua vivência que você teve com esse homem, sobre as costas da criança, porque ela vai ficar até confusa. Ela ama o pai dela, ela gosta do pai dela, muitas vezes você percebe depois, com o tempo, no desenrolar do processo, que a criança tem uma boa vivência com o pai, a gente depois conversa com o pai também percebe isso, mas a mulher, muitas vezes, eu tenho percebido isso, muitas vezes a mulher, ela carrega essa dor, esse problema que ela teve com esse homem, e acaba, de certa forma, despejando isso sobre a criança. Eu falo despejando mesmo, os sentimentos dela. Ela mistura uma coisa que eu sempre tenho falado para as minhas clientes, de certa forma, olha, calma. Ele pode não ter sido, deixo bem claro, um bom marido, um bom namorado, um bom companheiro, mas pode ser um excelente pai, principalmente se você possibilitar, se você deixar. E a lei está aí para ajudar você a deixar. Aí ela fica assim, para forçar. A lei é essa, a lei tem que ser cumprida. E, a priori, a regra é guarda compartilhada, porque a criança tem direito de ter um pai e uma mãe presente. Aí eu até alerto, muitas vezes, para as minhas clientes, cuidado com a lei da alienação parental. Ela está aí, né? E ela veio, eu acredito que é para ficar, porque essa lei 12.398 é de 2011, né? A lei 12.318 é de 2010, da alienação parental, e ela veio para ficar, e eu alerto ela da questão, porque às vezes quando eu já até peguei o artigo lá da alienação parental e o artigo 2º, e assim, de cara o inciso primeiro eu vi que minha cliente estava fazendo, que é o seguinte, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade, ou da maternidade, quando é o contrário, a genitora. Eu estou falando muito aqui a mãe, porque muitas vezes a mãe é que acaba ficando no primeiro momento mais tempo com a criança e tudo, principalmente até regularizar a questão da guarda.
E enquanto ela fica muito tempo com essa criança, às vezes ela faz uma alienação parental sem perceber. Quando eu leio, pego o artigo, lá, artigo 2º da Lei da Alienação Parental, mostro para ela a lei, que eu já tenho ela até no... Eu levo agora a lei assim, separada numa folha para mostrar. A Lei 12.318 da Alienação Parental, e mostro. Olha aqui, ó, realizar campanha, falar mal, desqualificar o pai da criança na frente da criança, perdão, o pai da criança na frente dessa criança, você está fazendo alienação parental, você está colocando a cabeça do seu filho algo que de repente é um sentimento, é uma coisa sua, é um problema seu com o pai da criança, não é a criança para com o pai. Às vezes muitas vezes a criança ama o pai e se dá muito bem no momento em que está com o pai. Os dois se dão muito bem, ele é um bom pai, né? A segunda coisa que eu vejo é dificultar o acesso dessa criança com o pai. Eu vejo muitas mães que muitas vezes, às vezes, marcam o horário de visita, que marca o horário, nem vamos falar de visita, de convivência, né? Marca o horário. Não, pode ir lá, você vai pegar a criança na quinta, entrega no domingo, beleza, tá tranquilo, e vão procurar essa coisa. Só que na hora que o pai chega, a criança não está lá, ela saiu com a vizinha, levou a criança, ela coloca dificuldade, sabe? Ele chega lá, está esperando, ela começa a discutir com ele, que ainda vai arrumar a criança, arrumar a bolsa, arrumar a mochila, organizar tudo para levar a criança. Então, o que eu tenho percebido, quando o doutor Jussiel falou da guarda e da complexidade, para a gente trazer esse tema das complexidades que envolvem a guarda, o que eu percebi? Eu falei, olha, para advogados, muitas vezes falar em si da doutrina, da teoria do que é a guarda e do que é a guarda unilateral e do que é a guarda compartilhada, é muito, até um pouco maçante, mas para o povo em geral, até mesmo para nós advogados, de certa forma, se trouxermos os problemas que estamos enfrentando dentro, trocarmos até ideias e mostrarmos para as pessoas que estiverem leigas na área de direito, que estiverem assistindo esse webinar, mostrar para eles e discutirmos entre nós quais são as dificuldades que nós encontramos e que até mesmo para explicar para as pessoas que muitas vezes elas estão ferindo a lei, elas estão indo contra a lei sem nem mesmo perceber. Entende? E é isso que eu como advogada, eu tenho percebido que várias vezes, eu conversando principalmente com as mães, com a genitora, elas têm ferido a lei da alienação parental, em relação a essa questão de alienar a criança em relação ao pai, né, para induzir a criança ao erro no conhecimento do pai, no comportamento do pai, sem elas nem perceberem. Entende? Não é uma situação em que elas têm conhecimento do que estão fazendo. É uma coisa subconsciente, elas não estão percebendo, muitas vezes, que eu tenho percebido nas minhas clientes, que é uma coisa subconsciente, que elas estão destruindo a imagem do pai para a criança e dificultando, mesmo sem perceber, as visitas, a convivência da criança com o pai. Às vezes, muitas vezes eu percebo que é sem perceber. Tem uns que saem de lá, doutora, eu não sabia que eu estava cometendo crime, doutora, eu não sabia disso. Eu falei, pois é. Então, tá aí. Nós estamos instituindo a guarda compartilhada é assim, assim, assim. O pai tem direito à convivência com essa criança, você não pode dificultar essa convivência. A gente tem que procurar aqui, colocar por escrito bonitinho. Se for, por exemplo, se for um acordo, eu procuro colocar bem detalhado essa convivência que tem que ser feita, tem que ser como é que é a guarda compartilhada entre o pai, né, e a criança, entre os dois genitores, o mais equilibrado possível esse tempo de convivência. Explico que o pai tem que estar ciente de tudo, assim como a mãe, né? E explico toda essa situação. E tenho percebido, infelizmente, que muitas pessoas estão, sim, ferindo a lei da alienação parental sem nem perceber. Principalmente o rol ali do artigo 2º da lei da alienação parental. Se fôssemos citar aqui, discutir cada uma delas, às vezes eu vou lendo e vou vendo que clientes meus, sem o conhecimento, estão ferindo essa lei, esse artigo. Mais um minutinho. Sim, aí outro fato que eu queria trazer à luz aqui para a gente discutir hoje, além da questão da guarda compartilhada e esse problema com a alienação parental aí, do artigo 2º, que muitas pessoas ferem sem perceber a lei, né?
O segundo ponto que mudou, tivemos uma mudança aí, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente deixava claro que quando você, era muito comum assim, você vai viajar para o exterior, né? Você tinha que ter autorização de um juiz ou do pai da criança. Com a nova lei da guarda compartilhada, a nova lei, juntamente com a lei da alienação parental, hoje, para você mudar de um estado para outro, para você fazer uma viagem, você precisa ter a anuência do pai. Ou, né, se for viajar com o pai, tem que ter anuência, né? Então, o pai ou a mãe que for viajar com essa criança tem que ter, vice-versa, a anuência, né, do outro genitor para essa viagem, porque o pai ou a mãe, tanto faz, o que for viajar com a criança, o outro tem que saber o tempo todo onde está a criança, em qual cidade, em qual estado. E muitas vezes as mães, de novo as mães, elas pensam que, por exemplo, às vezes eu tenho a guarda compartilhada, mas assim, eu tenho o direito de pegar a criança, estar de férias e viajar e não falo nada. Vou até para outro estado, vou ali para Fortaleza ficar com meus pais, né, os avós da criança, e pego a criança e viajo, e não falo nada para o pai fica aqui sem saber o que está acontecendo e tal, e o certo é que o pai e a mãe tem que saber, né, onde está a criança. E esses dias aconteceu até um caso interessante, a mulher é do Rio de Janeiro, estava organizando toda a viagem, toda a mudança para o Rio de Janeiro, o relacionamento acabou, estava organizando tudo, e indo embora, e me procurou para organizar a pensão alimentícia, que ela queria a pensão alimentícia da criança. Eu falei assim, peraí, então vamos organizar a pensão alimentícia e a guarda dessa criança. Aí, quando ela me falou que estava indo para o Rio de Janeiro, que não queria conversar sobre guarda, não, muito menos compartilhado no lateral, porque estava levando a criança, eu falei, senhora não pode fazer isso, não. A criança dele também. Aí eu fui explicar para ela toda a situação também, de que a criança também é do pai, a responsabilidade do pai, e que o pai tem direitos e obrigações também sobre a criança, assim como ela. Ela se achava como se a criança, assim, é minha, a obrigação do pai é pagar pensão, mas a criança é minha. Eu vou para o Rio, levo ela, não tem mais conversa. Até enfiar na cabeça dessa senhora que não era assim, que não é bem assim, foi um pouquinho difícil. Então, é outra questão que a gente pode levantar aí, o que está acontecendo, se vocês já trombaram com situações assim parecidas no dia a dia aí, a lida do direito, aí, essa questão aí também das viagens, das mudanças de um estado para outro, de uma cidade para outra, sem a mãe ou o pai achando que pode, simplesmente pode, né? Sem nenhuma anuência, nem conhecimento da outra parte. Obrigada. Agradeço a doutora Adriana. Vou apresentar a próxima expositora, a doutora Daniela Simonete Meira Pires, de Araújo, graduada pela UFRN, especialista em Direito Processual Civil pela SMARNE, titular da Segunda Vara de Família de Parnamirim, coordenadora estadual do SEJUSCS e também coordenadora do SEJUSC de Parnamirim. Eu vou passar então a palavra, está com a palavra, a doutora Daniela, fique à vontade para fazer suas considerações. Obrigada, doutor Jussier, obrigada, doutora Adriana, adorei a vontade da senhora de atuar nessa área, né? É uma área também que eu me identifico bastante, inclusive estou, né, como titular da Segunda Vara de Família de Parnamirim há 13 anos, né? Então, assim, a gente já atuou sob a égide da lei anterior, sobre essa agora, né, que veio com a guarda compartilhada, como a senhora falou, 2014, não é mais tão nova assim, mas é a mais nova que a gente tem, né? E é sempre muito gratificante conversar um pouquinho sobre a guarda compartilhada. Eu vi a doutora Adriana falar, achei fantástica a experiência, né, da lida diária com as pessoas que estão procurando realmente, né, resolver essas questões relacionadas à guarda. E gostei muito porque a minha fala complementa a fala da doutora Adriana e a gente vai poder conversar aqui um pouquinho sobre isso, né? Mas eu queria começar a falar exatamente dos novos arranjos familiares, né? As novas formas de configuração familiar leva a essa nova forma, digamos assim, de disputa ou de conversa sobre a guarda das crianças, né?
Antes, a gente tinha uma predominância dos cuidados da mãe com os filhos. Hoje, a gente já não tem tanta essa predominância, né? Existe, enfim, por uma questão cultural, mas a gente já tem os pais atuando de forma mais ativa nos cuidados com os filhos, ou com a casa, ou com, enfim, com o ambiente familiar. A gente não pode mais dizer que é a regra, né? Apesar de que no dia a dia, como a doutora Adriana falou, a gente escuta muito a mãe, a mãe, a mãe, né? Mas a gente tem arranjos diferentes hoje e isso interfere inevitavelmente na questão da discussão da guarda, né? Então, por que eu estou falando de novas configurações familiares se a discussão da guarda vai exatamente quando essas configurações estão se dissolvendo, quando essas configurações estão, né, acabando? Mas é aí onde está o X da questão, que a doutora Adriana também falou. A necessidade da gente preservar as crianças. A ruptura do relacionamento conjugal não significa ruptura dos laços familiares, dos laços parentais. Pai e mãe continuarão pai e mãe da mesma criança, ainda que não tenham mais qualquer relacionamento, ou de união estável, ou de casamento, né? Então, assim, essa necessidade de se discutir a guarda nesse contexto é muito importante. E quem tem que pensar nisso são os adultos, né? A gente não pode querer que as crianças é que pensem nisso, né? Então, somos nós, os adultos, envolvidos num processo de ruptura conjugal, que temos que parar e pensar nos filhos, né? E organizar a guarda para que não haja uma ruptura dos vínculos familiares de pai e mãe para com os filhos, né? Então, essa continuidade dessa estrutura familiar parental de pai, mãe e filhos, ela tem que continuar mesmo quando ocorra a ruptura da relação conjugal, né? Na verdade, ela continua. Agora, a saúde dessa relação é que vai depender de como os pais vão atuar nesse processo, né? Que é um processo bem complexo. Daí a questão da complexidade da guarda, o doutor José muito bem colocou, né, o tema proposto, para que as crianças, que os adolescentes, eles possam ter o seu desenvolvimento assegurado, né? São pessoas em formação, né, às vezes numa idade muito pequena, 2, 3 anos, às vezes já com 16, 17 anos, né? Então são etapas do desenvolvimento diferentes, por isso que a guarda ela não é fixa, né? Ela não é como é que se diz, imutável. Então, para cada fase de desenvolvimento, esse ajuste, essa organização, ela pode ser alterada, né? As próprias partes podem ver outras situações, por exemplo, um estudo num outro local, um trabalho do pai ou da mãe de outra forma, né? Agora, na pandemia, foi uma forma de um rearranjo total, né, da forma de exercício dessa questão da guarda. Então, quem pode fazer acontecer isso são os pais. Então, isso é muito claro e eu gosto muito de conversar com os pais nas sessões de audiência que a gente tem, né? Nesse sentido, a responsabilidade é dos pais, sim. Daí a necessidade de uma equipe multidisciplinar, como a doutora falou, vai para uma terapia, conversa com o pai, com a mãe, enfim, porque isso não pode... Os pais conscientes do seu papel, eles não podem deixar que isso afete aos filhos, né? E isso é muito claro, uma audiência, por exemplo, de instrução, uma audiência de conciliação que a gente faz numa vara de família, né? Quando os pais conseguem e quando os pais não conseguem separar, né, o relacionamento marido e mulher do relacionamento pais e filhos. Quando isso não é possível, a gente vê como a criança sofre, né? Como o adolescente sofre, como isso é levado para a vida, né, deles, e às vezes é um processo que demora muito, a gente acompanha, a criança está com 5 anos, de repente a criança está com 13, 14 anos, 15 anos, e a gente vê, né, a diferença que isso fez na vida deles. Então, os pais se despir desse conflito conjugal, eu acho que é o primeiro ponto. Né? E eu adorei quando a doutora falou que faz isso nos atendimentos, né? Isso é extremamente importante para que o advogado não entre no jogo, né, do litígio, de jogar um contra o outro. Não, olha, você tem direito a isso, isso e isso. Vamos lutar, né? Então, assim, a postura do advogado numa vara de família, em especial no processo de guarda, ele tem que ser diferenciado, né? Ele tem que tentar amenizar essa situação de conflito que as pessoas chegam para
tratar da guarda dos filhos. Tem a questão dos alimentos também? Tem, mas eu não falo nem tanto a questão dos alimentos, que é mais como é que eu posso dizer, matemático, né, às vezes, e decorre muito de uma situação de uma guarda bem definida. Então é mais fácil você resolver os alimentos quando a guarda está bem definida, quando o pai e a mãe, independente do que passou no casamento, ele tem noção do bem e da situação do outro, né, na vida da criança. Então esses alimentos eles são muito mais fáceis de serem fixados ou de serem pactuados pelas partes quando a guarda já está organizada, né? Como também já foi colocado, a gente tem duas guardas, né, no nosso ordenamento, que é a guarda monoparental, que é a guarda unilateral, onde só um fica com a guarda da criança e o outro pai, no caso, ou a mãe ou o pai, ele vai visitar, né, aquele filho, que é aquilo que as pessoas ainda trazem em mente, né? Não, eu quero que a senhora, como eu escuto muito, doutora, é o seguinte, faça do jeito que tem que ser feito e ele vai e pega de 15 em 15 dias. Eu digo, calma, que esse não é o jeito que tem que ser feito. Então, vamos conversar, vamos ver primeiro qual a idade da criança, como é a rotina da criança, e assim a gente vai tentar desconstruir aquele conflito, né, que eles já vêm armados para isso, para tentar, em cima disso, mostrar que não é essa guarda unilateral a melhor solução para o caso. Hoje, de 2014 para cá, né, a gente já tem o facilitador, que é a lei da guarda compartilhada, que determina que a regra é a guarda compartilhada. Então, não interessa se o conflito conjugal resolveu-se de forma consensual ou está em litígio, né, como as partes costumam dizer, mas a guarda ela é compartilhada. A guarda ela é compartilhada porque, acima de tudo, o objetivo é resguardar os interesses da criança. É possibilitar que mesmo, aí eu volto com a ruptura do vínculo do casal, mas que esse vínculo não seja rompido com relação aos filhos, né? Que a relação familiar pai, filho e mãe, ela possa continuar, independente da separação dos pais. Não estou dizendo que os pais têm que ser amigos agora, não, a questão não é essa. Bom que fossem, mas não é, o objetivo da lei não é essa. O objetivo é tentar assegurar, na medida do possível, que a criança siga o seu desenvolvimento nas melhores condições possíveis, né? Às vezes, com a separação, as condições econômicas alteram um pouco, às vezes até o local de estudo, a casa, a criança já vai sentir esse momento, porque vai mudar, óbvio que a vida dela vai mudar alguma coisa, né? Então, que isso seja de forma menos danosa para eles. Aí, por que a guarda compartilhada, né? Que aí muita gente faz, não, eu quero a guarda compartilhada, é uma semana lá em casa, uma semana na casa dele, 15 dias lá em casa, 15 dias na casa dele, um mês lá em casa, um mês na casa dele. No começo, eu costumava perguntar muito, né? Eu digo, como é? Me explica aí. Não, mas eu só quero a guarda compartilhada. Eu digo, ótimo, a senhora já começou, o senhor já começou, muito bem, ótimo. Mas e o que é guarda compartilhada? A senhora está sabendo o que é guarda compartilhada? Tô, já entendi tudo. Teve uma reportagem no Fantástico em 2014, que eu me lembro dessa reportagem até hoje. É o seguinte, doutor, é uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Calma, que isso aí não é guarda compartilhada. Isso é o que a gente chama de guarda alternada, que no nosso ordenamento jurídico, na nossa lei, não tem previsão, né? Essa previsão não existe na nossa lei. Mas acontece que passa... Aí eles diziam, passou no Fantástico, assim. Aí eu digo, exatamente. Em alguns casos, e dependendo dos pais, dependendo dos filhos, isso pode funcionar. Não estou dizendo que é uma coisa que não funciona. Mas, de regra, a guarda alternada não é uma guarda saudável para as crianças. Por exemplo, uma criança com uma idade muito pequena, uma criança de 2, 3 anos, ela precisa de referências para fins de ela desenvolver a segurança, o desenvolvimento daquela necessidade. Ela tem que ter aquela continuidade, né, da rotina dela. Aí, de repente, ela está um dia em cada casa, ela está uma semana em cada casa. Tem criança que se adapta, ótimo, mas não é a regra. Então, isso pode ser danoso. Mas acontece que meus filhos são adolescentes. Beleza, seus filhos são adolescentes, eles provavelmente estudam, fazem alguma aula, alguma coisa, ou saem, têm amigos, etc. Então, ele vai querer esse vai e vem de casa? Talvez ele comece, por exemplo, os pais têm que lembrar que nessa fase adolescente, os filhos podem começar a querer, poxa, eu vou manifestar o interesse de ficar com o pai ou com a mãe. Por quê? Porque lá eu tenho mais liberdade. Ou lá eu posso isso, ou lá eu não posso isso.
Tá entendendo? Então, assim, é outro ponto que também deve ser observado. A desorganização de uma rotina escolar, por exemplo, né? Ou da própria a rotina pessoal da criança, ou a rotina escolar. Então, são coisas que a gente tem que avaliar nessa guarda alternada. Uma semana na casa de uma semana na casa de outro não é saudável, né? Para nem criança, nem adolescente. Então, isso não é guarda alternada. Essa divisão de dias, de meses, de ano, de semana, enfim, ela não é, a priori, saudável para as crianças. E o que seria saudável? Saudável seria exatamente a guarda compartilhada. Por isso que a lei veio nessa esteira de determinar que a guarda fosse exercida dessa forma. Compartilhar. O que é compartilhar? Compartilhar, tomar parte, participar, compartilhar, né? É você estar junto, fazendo junto, tomando as decisões junto. Ah, mas eu não aguento nem olhar para a cara dele, eu não aguento nem olhar para a cara dela, por que que eu vou? Como é que eu vou exercer essa guarda compartilhada? Aí você vai, mais uma vez, trabalhar nos adultos essa questão de comunicação, como se comunicar minimamente para fim de garantir essa guarda compartilhada. Então, onde a criança vai estudar, a gente tem casos, por exemplo, que na guarda compartilhada a gente fixa a convivência nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos. Quem vai pegar no balé fulano, quem vai pegar no futebol é cicrano, quem pega na escola, quem deixa na escola, quem faz isso, quem faz aquilo. O dia do aniversário da criança fica até tal hora, um fica depois com o outro. E a gente tem guarda compartilhada que a comunicação é tranquila e as partes combinam entre si isso. E à medida que a criança vai crescendo, por exemplo, a própria criança já faz esse combinado. Então, tem casos e casos. A gente também tem casos que a gente começa a guarda compartilhada com a determinação de convivência muito específica. Muitos mínimos detalhes, os horários, tudo. E, de repente, aquilo começa a criar uma rotina na criança. E nos pais, essa rotina, é engraçado que essa rotina, ela é primordial para os pais, sabe? Os pais, eles precisam disso. E depois isso vai relaxando e as partes vão se comunicando de uma forma melhor. Como eu estou há algum tempo na vara de família, tem processos que eu acompanho há algum tempo e a gente vê a diferença, né? Então, às vezes, começa muito específico e, de repente, a coisa flui de uma forma bem mais fácil. Então, a doutora falou aí que já pegou criancinha, né, pequena. Eu já conversei com os pais para definir guarda de criança que estava saindo da maternidade. Porque a confusão começou na maternidade. Então, assim, a criança estava amamentando, ótimo, a criança estava amamentando, mas a criança também tem o pai. Então, assim, como, né? Como a gente compatibilizar isso? E foi possível, né? Lógico que no começo não foi tão simples, mas, enfim, isso se organizou. Então, é muito dos adultos. Eu acho que, assim, os adultos precisam tomar consciência disso. E, então, a guarda compartilhada é exatamente essa divisão de tarefas, esse compartilhar, não gosto de divisão, de compartilhar tarefas, decisões, né? Estou aqui, vou para casa, sei lá, vou para o aniversário, não estou podendo deixar você no aniversário, ligo para o pai vai, o pai volta, a mãe vai, a mãe volta. E assim, é muito grande a quantidade de guardas que hoje a gente fixa com relação ao pai, né? Então, a gente pode dizer meio a meio, não é meio a meio. A gente fixa bem mais com a mãe, quando eu falo, desculpa, eu vou corrigir. Quando eu falo de guarda, de guarda compartilhada, a gente fixa, como a doutora também falou, o lar de referência, né? Porque como a gente não tem a guarda alternada, ele não fica pulando de um galho para o outro, ele vai ter um lar de referência, onde, quando a criança for matricular na escola, vai dizer que ela mora na rua tal, né? E simplesmente para isso, para constar uma correspondência, enfim, para que ela tenha uma referência. Então, o lar de referência a gente fixa. Normalmente, hoje ainda, na grande maioria das vezes, é no lar materno, mas isso não é regra. E a quantidade de lar de referência paterno que a gente tem fixado é muito grande. Por N situações, as mulheres também estão no mercado de trabalho que há décadas a gente não via, né? Assim, não tinha na época da guarda lateral, que era a mãe ficava em casa tomando conta dos meninos, o pai saía para trabalhar, era a regra que a gente tinha. E há muito tempo que essa regra não é a que vale mais, a que vigora mais, principalmente hoje, né? Então, assim, a gente tem essas situações de lar de referência paterno muito grande.
né? Então, com o tempo, a gente vai tendo um aumento disso aí muito significativo, né? Lembrando que na guarda compartilhada, não é porque a criança está assim, no meu lar de referência, o lar de referência é o da minha casa, por exemplo, e não o do pai, que tem hierarquia de papel, não existe isso. Não existe uma guarda que vale mais do que a outra. Não existe. Mesma coisa. Aí vem a questão da viagem, por exemplo, né? Independente de você ter a guarda, você precisa da autorização do outro para que a criança viaje, né? Para que você possa acompanhar a rotina, para que você possa se comunicar, para que a criança tenha em você também essa segurança de comunicação, as decisões, vai estudar em que escola? Mas acontece que a gente não chega a uma solução quanto à escola que a criança vai estudar e a guarda compartilhada. Nessas hipóteses, tem que haver uma decisão judicial nesse sentido, e por vezes a gente é demandado para dizer aonde a criança vai estudar. Mas, assim, hoje, muito menos do que há um ano, muito menos ainda do que há 5 anos, por exemplo, né? Então, eu acho que as pessoas acreditam até que pelos advogados, doutora, que como a senhora está atuando, né, nessa seara e com esse pensamento, então, com o tempo, isso aí já foi alterando e a gente não recebe mais tantas demandas nesse sentido, mas também é possível. Isso não quer dizer que a guarda deixou de ser compartilhada. Continua sendo compartilhada, né? Por uma decisão específica, eles não acordaram e teve que ser judicializado, né? E nesse aspecto de guarda compartilhada, lar de referência ou onde estuda, tudo isso, lembrando aos pais que a criança não é responsável por tomar essas decisões, né? Quantas e quantas vezes chega na audiência ou chega lá no gabinete para atender, doutora, é o seguinte, chame ele, pergunte com quem ele quer ficar, a senhora vai ver com quem ele vai dizer. Então, aí eu converso mais uma vez com a mãe e com o pai de que não é justo com os filhos dele a gente submeter as crianças a uma situação dessa. A primeira coisa que eu faço na audiência é perguntar às partes. Os senhores estão confortáveis na situação que estão aqui? Não estou falando de confortável na sala, na cadeira, não. Foi legal, assim, é bom receber uma comunicação da justiça, vir aqui sentada. Não gera uma tensão, mínima que seja, gera. Eu digo, vocês querem transportar isso para o filho de vocês? Então, a tensão que vocês estão sentindo, sendo adultos, sabendo o que é que vão fazer e em que vão participar, é uma. A tensão de uma criança que vai chegar aqui sem saber aonde está, é outra completamente diferente. Então, assim, vocês querem isso, né? Então, assim, as crianças, elas não são suportes afetivos dos pais. E os pais têm que ter muito isso claro. E nem elas têm que responder emocionalmente por essa separação do casal e o casal colocando na criança, diga seu pai isso, diga sua mãe aquilo, seu pai não mandou isso, seu pai não fez aquilo, seu pai marcou para vir às 7, só chegou às 8. Sua mãe devia ter colocado isso aqui na sua mochila e não colocou. Né? Então, assim, isso tem que ser evitado. Aí vem a questão da lei da alienação parental, que eu acho até que já teve uma live, né, doutora Lucia, sobre essa questão da alienação. E, por último, quando a gente não consegue a guarda compartilhada de forma alguma, né, quando existe algum impedimento de um dos pais para o exercício da guarda compartilhada, aí eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, maus tratos, abandono, impossibilidade de saúde, alguma coisa assim, aí a gente parte para a questão da guarda unilateral. O que não quer dizer que o outro vai deixar de ser mãe ou que o outro vai deixar de ser pai, mas apenas para facilitar a organização da vida da criança, né, e não precisar dos dois. E uma dúvida também que chega sempre é, se a menina está passando mal, o menino está passando mal, eu tenho que levar para o médico, a guarda compartilhada, eu tenho que chamar o outro para ir comigo? Não precisa, calma, socorra seu filho lá, não tem problema nenhum, você responde por ele. Se estiver na casa do pai ou da mãe, da mesma forma, responde por ela. Aí você vai, manda uma mensagem, se comunica. Eu já fiz guarda compartilhada, onde as partes indicavam, inclusive, o telefone com o WhatsApp para onde as comunicações tinham que ser feitas, porque eles não se falavam. Olha que complicador, né? Numa situação de guarda compartilhada. Mas isso não impede a fixação da guarda compartilhada. Então, foi possível a fixação da guarda, a guarda foi fixada e se estabeleceu um telefone de comunicação. Isso aconteceu de forma inicial e depois eles esqueceram dessa comunicação e a guarda foi fluindo de uma forma muito mais simples. Então, às vezes, esse primeiro passo da guarda compartilhada, de se fixar tudo, é interessante para fingir que depois o barco ande
ande sozinho, né? E, por fim, para terminar, que eu acho que meu tempo já exauriu aí, não foi, doutor Jussier? Veja aí, mas só para finalizar a questão da rede de apoio, né? A gente tem comumente o pessoal de apoio, ou uma pessoa que trabalha em casa, ou os avós que nos ajudam nessa situação de tratar com os filhos, principalmente na situação de pais trabalhando fora de casa, né? Então, essa rede de apoio é extremamente importante e é interessante que os pais conheçam essa rede de apoio e tenham contato com ela, né? Para fins de comunicar algo ou para fins de falar, de negociar alguma coisa também, dependendo do que a rede de apoio faça. Isso, algumas vezes, deixam os avós pensando que devem pedir a guarda do neto, né? Então, os avós que ajudam os pais a cuidar dos filhos, eles não têm direito a ter a guarda dos netos, porque o que acontece muito, acho que a doutora deve pegar, são os avós aposentados ou financeiramente mais bem resolvidos do que os pais, né? Pedem a guarda dos netos porque é ele que paga a escola, ou é ele que faz isso ou faz aquilo para o neto. Isso não garante a questão da guarda, né? A questão financeira é um aspecto da guarda, mas ela por si só não define quem vai estar a guarda. Então, os avós podem e devem continuar auxiliando os pais na criação dos filhos, porque é uma rede de apoio extremamente importante, mas não substitui estes na situação de pai e mãe e como guardião dos netos. Então, eu acho que era isso. Muito obrigada, doutor Jussier, doutora Adriana. Adorei o compartilhar aqui da gente, né? E eu acho que era isso. Fica aberto aí se alguém tiver alguma outra consideração. Obrigada. Muito obrigado, doutora Daniela. Muito obrigado. Foi muito enriquecedor. Aprendi bastante. Eu já estou há bastante tempo afastado das atividades em vara de família, né? Também estou há um bom tempo no juizado civil, mas sempre estou aprendendo, estou procurando aprender. A ideia agora é abrir para alguém, para as pessoas que quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta para as expositoras, tá? Ninguém quer falar. Bom, eu vou então fazer aqui um encerramento, os comentários, certo? Eu achei muito interessante. As expositoras conseguiram, né, apresentar o tema de uma maneira que... Doutor Jussier, para mim aqui a imagem do senhor e o som travou, né? Foi muito enriquecedor, certo? Muito rica de informações, tanto para os profissionais do direito, quanto para as pessoas que tenham curiosidade a respeito do tema, que não tenham formação jurídica. A iniciativa, eu acho que é muito interessante e que fica lá no canal do TJRN, no canal do YouTube, como uma fonte de conhecimento, certo? De informação de qualidade. Isso é fundamental. Eu acho que até uma fonte de pesquisa. A pessoa tem curiosidade a respeito do tema e vai buscar em Google, vai buscar no YouTube e vai encontrar expositoras falando a respeito do tema com muita qualidade, certo? Vai poder ter acesso à informação rica a respeito do tema. Isso é que é o bom, o interessante desse nosso encontro, tanto poder trocar ideia, quanto deixar isso acessível para todo mundo, certo? E poder levar para as pessoas isso aí, certo? Eu agradeço muito, acho que nós conseguimos atingir o nosso objetivo, certo? Ao pensar, tanto essa live que a gente está realizando, quanto as anteriores, a gente pôde construir isso aí. Foram 4 que a gente consultou a respeito de temas muito, muito voltados para esse dia a dia de direito de família, uma de violência doméstica, uma de divórcio consensual, uma de alienação parental e uma a respeito de guarda. Reunindo essas 4 informações, qualquer um, né, pode ter acesso a muito conhecimento, tá certo? Isso vocês contribuíram de uma forma muito relevante para a construção disso aí, certo? Então, eu gostaria de agradecer em nome da Casa da Justiça, em nome do NAPS, né,
que é o núcleo de ações socioambientais e projetos do Tribunal de Justiça, organizado e liderado pela desembargadora Zeneide, certo? Que também foi, na verdade, essa ideia das lives foi dela, certo? Eu não posso também querer ideia para mim, não. A ideia foi dela. Olha, a Casa da Justiça está parada, a gente precisa movimentar isso, aquele jeito dela, né? Vamos movimentar, vamos manter o pessoal engajado, certo? Vamos organizar umas lives. Ela que deu a ideia, certo? Então, e a gente conseguiu transformar e colocar isso em prática, certo? Eu agradeço as expositoras, doutora Daniela, doutora Adriana, e agradeço a todos que nos prestigiaram nesse fim de tarde, tá? Muito obrigado.